Ei, mulheres, vocês já ouviram falar da Lei Maria da Penha? Já leram alguma coisa sobre isso? Esta lei está em vigor há 18 anos. Você que sofre de violência doméstica, violência patrimonial, violência física, violência moral e violência psicológica e violência sexual, essa lei nos resguarda. E quem vai nos explicar como nos defender é a doutora Karine Maia. Segura a audiência. Doutora Karine, tudo bem? Tudo bom? Posso? Prazer, viu? Tudo jóia? Doutora, obrigada por receber nossa equipe aqui na sua casa, tá? Tirar um tempinho para nos receber e falar sobre essa pauta maravilhosa, que é a pauta da mulher, né? Como nos proteger, como nos livrar de tanta violência que está aumentando demais a violência no Brasil. Mesmo a lei, depois de 18 anos ativa, a violência ela não diminuiu, né? E você vai nos ensinar como nos proteger, como nos ajudar a fugir de tanta violência. É um grande prazer recebê-los. Eu espero colaborar com o programa de vocês, com o público de vocês, nesse tema tão importante que é a violência contra a mulher e, principalmente, o autodesenvolvimento feminino. Como as mulheres precisam evoluir, se cuidar para não cair em relacionamentos violentos. Exatamente, gente. Além de ser delegada da mulher, ela é palestrante, né, doutora? Ela é professora, né? Duas faculdades. Duas faculdades. Então ela vai nos dar mais detalhes sobre o currículo dela e vamos segurar a audiência. Gente, a mulher é linda. Além de ser linda, ela é defensora da valorização feminina, delegada, palestrante e professora. Doutora, muito obrigada, viu? Por receber nossa equipe. Eu que agradeço. Prazer te conhecer. Já te acompanho nas redes sociais, já vi seu trabalho, mas nós viemos aqui para você nos ajudar. E que bom que nós temos você para ajudar o público feminino. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar trocando uma ideia aqui com você sobre a questão da valorização feminina, da violência contra a mulher. É uma honra. Que bom. Doutora, a Lei Maria da Penha fez 18 anos. Fala um pouquinho dessa lei, porque infelizmente, gente, tem mulheres que não sabem essa lei. Nós temos uma pesquisa que indica que 100% das pessoas conhecem a Lei Maria da Penha, não já ouviram falar. Não tem ninguém que nunca ouviu falar da Lei Maria da Penha. Já ouviu falar, mas não conhece. Mas não conhece. Menos de 30% das pessoas sabem o que tem, os direitos que são previstos na Lei Maria da Penha. E nós temos a terceira melhor lei do mundo. Vejam bem, uma lei completa no enfrentamento à violência contra a mulher. Mas nós ainda estamos no 5º país em que se mais matam mulheres no mundo. O feminicídio, o Brasil está no ranking entre 84 países, no ranking de 5º lugar em que mais ocorrem feminicídios. Então nós temos uma lei que ainda não funciona como deveria. E por que não funciona como deveria? Porque o que é previsto na lei, os direitos, o apoio à mulher, todas as políticas públicas que são previstas na lei não são implementadas. Não há políticas públicas, não há ações governamentais para implementar o que está previsto na lei. E a violência contra a mulher, ela começa sutilmente, né? É uma proibição, não usa essa roupa, não conversa com fulano. Começa assim, doutora? Começa assim, em regra começa assim. Dificilmente nós vamos ter de cara um feminicídio. Essa violência, ela é gradativa, paulatinamente vai aumentando. Então, existem sinais que as mulheres precisam aprender a enxergar esses sinais. Eu falo muito nas minhas palestras, nos meus eventos, sobre a questão da violência psicológica, porque é onde começa. Tudo começa aí. Tudo começa aí, na sutileza, nas entrelinhas. A mulher não percebe que ela está sendo minada, que ela está tendo a sua autoestima minada pelo aquele companheiro. E ela vai ficando naquele relacionamento fingindo que não está vendo. As mulheres têm muita dificuldade com a separação, mas 70% dos divórcios são pedidos pelas mulheres quando tomam a decisão. São elas que pedem o divórcio, mas demoram até 10 anos para ter coragem de sair de um relacionamento violento. Então a violência contra a mulher, ela é algo que dá sinais. Por isso que o feminicídio é um crime que é possível, muitas vezes, de ser impedido, de impedir que esse crime aconteça. Mas tudo vai partir
da valorização da mulher. A mulher precisa desenvolver a autoestima, precisa melhorar a autoestima. Exatamente. A mulher, eu já ouvi muito mulheres falando, eu já vi muitos homens maltratando mulheres, né? Verbalmente, psicologicamente. Eu já vi muitos falando, não, ele põe tudo dentro de casa. Ele põe tudo dentro de casa, não falta nada aqui, não falta comida. E elas não percebem que elas estão sendo violentadas, né? Verbalmente, psicologicamente. Achando que essa subsistência já é o suficiente. Durante muitos anos, isso é histórico, cultural, nós mulheres fomos infantilizadas, nós fomos menosprezadas, nós fomos sempre tratadas como inferiores aos homens. E isso ainda é uma realidade, já não como antes, logicamente não como antes, graças a todos os movimentos que vieram antes de nós, as mulheres que tiveram coragem de enfrentar o sistema. Então, hoje nós não temos a mesma forma de violência, os mesmos atos, mas nós continuamos tendo ainda muito machismo, muito preconceito. Mas o mais importante é nós fazermos as mulheres enxergarem como elas são capazes, tão capazes quanto os homens. Isso é o processo, né? Quando a mulher, vou entrar uma das violências é sexual, né? Quando a mulher que é casada, ou até mesmo que namora, tem um relacionamento aberto com o namorado, com o parceiro, quando ela fala não e ele não respeita, é violência? Nós temos aí o crime de estupro, ele pode acontecer também, até mesmo no casamento, que a gente chama de estupro marital. Mas é importante que essa mulher se manifeste de forma contundente, que ela se manifeste de forma que ela não quer ter aquela relação sexual, porque esses abusos, seja de qualquer ordem, sexual, patrimonial, física, emocional, moral, psicológico, ele pode ocorrer em qualquer relação. A gente sabe que a violência de gênero, que é a violência que trata a mulher como ser inferior ao homem, como uma pessoa submissa ao homem, o homem tem todo o poderio, essa violência de gênero, ela ocorre em todos os lugares. No local de trabalho, lá você com seus colegas, eu com os meus colegas, na rua, nos barzinhos, mas abrange todos os lugares. Mas a Lei Maria da Penha especificamente foi criada para proteger esse tipo de violência no âmbito doméstico, familiar e nas relações íntimas de afeto. Muita gente não sabe disso. Por quê? É porque ocorre violência de gênero só nesses lugares? Não. É porque nesses lugares a estatística é muito mais alta. Nós temos muito mais violência dentro do ambiente familiar quando se trata de violência de gênero. As mulheres morrem de morte matada muito mais dentro do lar. 70% dos homicídios contra mulheres são praticados por maridos, companheiros. Então é uma estatística que precisou ser olhada para ela, precisou dar atenção para esses casos. Hoje a Delegacia de Mulheres é super lotada. E as mulheres chegam para você e falam, doutora? Chega e fala. Mas o que não acontece? Tem medo? Muitas têm medo. E olha que a delegacia está lotada, mas muitas mulheres não denunciam. A maioria não denuncia. Então você imagina a cifra negra, que a gente chama de cifra negra, que existe pessoas que não têm coragem de denunciar. Então é altíssima a violência. Só que o que acontece? A gente pode ter a terceira lei melhor do mundo, a gente pode ter delegacias de mulheres hoje em muitas cidades, a gente pode mudar a Lei Maria da Penha todo dia, como acontece, com frequência, implementando, isso tudo é positivo. Só que nós não resolveremos a violência contra a mulher quando não houver uma valorização feminina, quando as mulheres não aprenderem a se valorizar, impregnar todos os lugares com as características femininas e se orgulhar disso. Porque as mulheres, quando vão ocupar espaços masculinos, que predominantemente masculinos, político, cargos de polícia como eu, elas se masculinizam para ter o aval da sociedade. Isso é verdade, já vi isso. E isso, cada dia a gente vai minando mais, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai minando mais o valor do feminino. Então eu, sendo delegada de polícia há 21 anos, eu fiz questão de ser feminina. Eu fiz questão de fazer um trabalho honrado, digno, atuante, firme, sem mudar com toda a minha equipe. Fizemos e fazemos várias prisões, temos um trabalho de repressão e de prevenção com relação à violência doméstica contra a mulher implacável, com toda a equipe nossa lá, que é predominantemente feminina, mas eu nunca perdi minha feminilidade, porque eu quero mostrar o valor do feminino na sociedade, podendo ocupar todos os cargos. E não preciso me masculinizar e fingir que eu sou homem para eu ter a minha valorização. Então é sobre isso que a gente precisa enxergar, a gente precisa enxergar o valor do feminino.
Nós podemos ser, porque nós precisamos dos homens e das mulheres. Exatamente. Nós precisamos das características masculinas e das características femininas para que nós possamos cooperar mutuamente e fluir, harmonizar. Mas as pessoas entram sempre na disputa. O meu movimento não é um movimento de defensora das mulheres sobre os homens, passar por cima dos homens. Segura a audiência, doutora, nós vamos um rápido intervalo, segura a audiência, que essa pauta aqui é muito interessante. Doutora, quando você fala da valorização feminina, você fala em que aspecto? Eu sempre digo que as mulheres, nós precisamos colocar o olhar, o foco nas mulheres. Quando eu digo isso, não é que nós não precisamos trabalhar com a repressão contra os homens, nós não precisamos prender os agressores, não é nada disso. O que eu quero dizer também não é culpabilizar as mulheres, jogar culpa para as mulheres. É trazer as mulheres para a autorresponsabilidade. As mulheres precisam assumir o protagonismo das suas vidas. Mas para fazer isso, elas precisam se conhecer. Elas precisam saber o que querem, elas precisam saber o seu valor, elas precisam trabalhar o seu feminino, elas precisam tirar todas as amarras. Isso tudo é autodesenvolvimento. Ela precisa se capacitar, ela precisa se cuidar, precisa desenvolver a sua intelectualidade, precisa se capacitar. Tudo isso vai trabalhar positivamente para a sua autoconfiança, para a sua autoestima. Portanto, a gente precisa... mas aí muita gente me pergunta, mas e as mulheres que são às vezes semi-analfabetas, extremamente na pobreza, aí é onde deveria estar a mão do Estado para ajudá-las nesse papel. Cada um num grau de evolução, cada um fazendo o que dá conta, mas a mão do Estado ali ajudando essas menos favorecidas. Mas sempre no sentido de capacitar as mulheres, o foco. Nós não podemos mais, e isso não é tapar os olhos para a questão do patriarcado, do machismo, mas nós não podemos mais só ficar falando de patriarcado e de machismo. Nós precisamos falar agora o seguinte discurso: o que é que nós faremos com o que fizeram conosco? Percebe? Então não é que eu esteja... Outro dia eu postei alguma coisa e uma seguidora me falou assim, mas quando você está falando isso, você está dizendo que as mulheres estão se fazendo de vítima. Não, eu estou dizendo que enquanto a gente estiver só reclamando de machismo, de patriarcado e não enxergarmos o nosso potencial, nós estaremos perdendo energia com essas reclamações. Então o que a gente precisa fazer, sabedoras da nossa história, sabedoras da cultura machista, sabedoras de tudo isso, é a partir daí, o que nós faremos com isso? Vamos trabalhar o nosso potencial, vamos de forma individual, coletiva, apoiando, os homens nos apoiando também, os homens de bem, os homens de bem nos apoiando, para que nós possamos ter também oportunidades. Nós não queremos passar por cima dos homens, nós só queremos ter as mesmas oportunidades e, como eu sempre digo, cada um vai fazer o que dá conta, porque cada um pode fazer suas escolhas. Feminismo ou feminismo, o que é o que é? Porque eu vejo muitas mulheres falando, eu não preciso de homem pra nada. Calma aí, não é assim que funciona. Né? Isso. Eu vi você falando numa das postagens que você fez. É verdade, cada um precisa um do outro. Isso. Por exemplo, eu não faço um filhinho sozinho, né? Eu preciso de um homem para fazer. Então, assim, como funciona isso? Qual é a diferença do feminismo para o femismo? Ótima pergunta, Dilma. Porque eu tenho uma turma de amigas que não gostam quando eu digo sobre feminismo. Dizem que as feministas, colocam as feministas todas dentro do mesmo pacote. E não entendem a diferença do feminismo para o feminismo.
Vejam bem, o feminismo não tem a ver com ideologia política. O feminismo é um movimento legítimo que iniciou lá no século XX, acho que é século XX mesmo, um movimento que se iniciou para a libertação das mulheres, para que as mulheres pudessem ter direitos a várias coisas, como por exemplo o voto. Até outro dia, e isso não faz muito tempo, nós não tínhamos direito a voto. A legislação vem mudando gradativamente. Feminicídio só passou a ser uma qualificadora do Código Penal em 2015. Nós só fomos ter uma lei boa, uma lei específica para tratar sobre a questão da violência contra a mulher em 2006. Então o que a gente percebe é que o feminismo é uma luta legítima, é uma luta que nós todos, homens e mulheres, precisamos defender, porque não tem nada a ver com ideologia de gênero, ideologia política, não tem nada a ver com esquerda, com direita, é apenas um movimento que busca direitos e igualdade entre homens e mulheres, direito de ter voz, de ter vez. Então, homens de bem, mulheres, todos deveriam legitimar o feminismo. Esse feminismo sem rebeldia, esse feminismo que não é esse deturpado que a gente vê algumas correntes de hoje em dia. Mas já o feminismo tem a ver com sexismo, tem a ver com acreditar que as mulheres são melhores que os homens. O feminismo tem a ver com acreditar que as mulheres são melhores que os homens. O feminismo é a mesma coisa do machismo, só que aqui para as mulheres e aqui para os homens, que é diferente do feminismo. O feminismo é uma luta legítima, o feminismo não. É isso aí, gente. Nós precisamos do outro. Deus fez o homem e a mulher para andar juntos. Doutora, fala um pouquinho da violência moral, da sexual. A sexual também é uma pauta que eu vou entrar aqui, que acontece muito no Brasil, que é do ginecologista, né? A mulher ela sofreu abuso sexual quando ela vai ao médico ginecologista, acontece também, né? Você pode falar sobre isso? Nós tivemos vários casos envolvendo médicos aqui em Montes Claros já, desde a minha carreira, já tive dois casos também em Uberlândia, quando fui delegada de mulheres lá. Infelizmente, não é algo só que acontece entre os médicos, acontece em vários lugares. O médico, a gente fica bem chocada, é algo que choca mais, porque é um profissional no qual a gente confia bastante. Então, mas nós já tivemos também médicos dermatologistas, cardiologistas, não é específico de ginecologista. Ginecologista, pra você ter ideia, eu tive uma até hoje. Tive várias outras especialidades médicas que nós tivemos denúncia de abuso sexual e que nós apuramos e indiciamos médicos por essa conduta de estupro mediante fraude, enfim, é mais comum do que se imagina, olha, infelizmente. Eu já vi reportagem só sobre ginecologista. E a violência psicológica é muito fácil de entender que a gente está sendo violentada. A patrimonial. Nós temos, a Lei Maria da Penha prevê 5 tipos de violência. A física, que é desde o tapa, do empurrão até um feminicídio. A violência psicológica, que são essas coisas sutis que acontecem no dia a dia, que vai minando a autoestima da mulher. Opressões, não deixa ir visitar uma amiga, não deixa ir visitar um parente, não deixa colocar aquela roupa, que vai minando. Não é algo de um ciúme que todo mundo tem, marido e mulher, companheiro, é algo bem patológico, bem manipulador. E nós temos também a violência moral, que são os crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, que ofende a honra da pessoa, difamar uma mulher, termina um relacionamento e começa a difamá-la, caluniar. Nas redes sociais acontece muito isso. Muito isso nas redes sociais. Temos também a violência sexual. E essa violência sexual, que a gente acha que só acontece fora do âmbito doméstico e familiar, com crianças, meninas, acontece 70% dos casos dentro de casa. Ou no máximo ali com o vizinho, na casa de um avô, de um tio. E os pais, ao contrário também do que pensam, que as pessoas pensam que são os padrastos, os principais, são os pais, os principais abusadores. E os casos que vocês veem na televisão, vez ou outra, a gente vê diariamente. Nós temos inúmeros casos de abuso sexual envolvendo crianças, 90% dos casos envolvendo meninas. O número de meninas é muito maior. E nós temos, portanto, uma situação muito preocupante com relação ao abuso sexual. Ele pode ocorrer em qualquer ambiente. Às vezes você deixa sua filha ali na casa de uma pessoa e pode ter, porque não tem uma característica do abusador sexual, diferente dos crimes praticados de roubo, crimes contra o patrimônio.
traficantes, enfim, esse não tem um perfil. E nós temos também a violência patrimonial, que você citou, que é quando... É comum, não? É muito comum, é muito comum. Na disputa ali de bens, na partilha, no fim de um relacionamento, o sujeito surrupia os bens, coloca em nome de outras pessoas, ou então no momento ali de raiva, para se vingar da mulher, destrói bens dela, coloca fogo numa moto, num carro da mulher, destrói objetos. Então, até mesmo, nós temos medidas protetivas para proteger essas mulheres dessa violência patrimonial. A gente pede muitas vezes uma caução, pede o juiz uma caução como medida protetiva para que essa mulher não sofra prejuízo no processo ali de divórcio e de procedimento de medidas protetivas. É possível anular procurações que às vezes a mulher deu para o marido na confiança. Então, um pedido de medida protetiva é para anular procurações, tornar essa procuração sem efeito num processo de violência, de medida protetiva, enfim. A violência patrimonial é também muito comum. Então, segura a audiência. Daqui a pouco vamos para um rápido intervalo. Agora eu quero saber mais sobre essa doutora linda, tão eficiente. E que bom, nós louvamos a Deus pela sua vida. Porque você está nos defendendo, né? De qualquer forma, você está ali colocando a sua vida em pauta para defender as mulheres em geral. Isso é propósito, né? Eu imagino que seja propósito. Então, nós vamos conhecer um pouquinho dessa doutora. Quando que você teve essa ideia, sonhou de ser delegada, doutora? Na verdade, eu conto isso muito nas minhas palestras, eu não tinha pretensão de ser delegada. Eu sempre gostei muito, eu me formei na Unimons, que é a faculdade estadual aqui de Montes Claros, e eu sempre quis muito trabalhar com direito penal. Mas eu não me imaginava delegada, porque como a tal coisa, né? Aquele machismo enraizado na gente. Eu imaginava que eu precisaria ser um cargo que fosse mais feminino. Eu também muito ocupado pelos homens, né? Muito ocupado pelos homens, e na época que eu passei no concurso mais ainda. Hoje já está bem diferente esse cenário. Então eu imaginava que eu tinha que ser ali promotora de justiça, eu tenho uma tia que é promotora, que era algo assim, achava delegado muito masculino, apesar de eu gostar muito do direito penal. Mas um colega sugeriu um dia fazer o concurso, já tinha passado em 2 segundas etapas do Ministério Público, e eu fui fazer. E aí passei no concurso e tomei gosto pela profissão. Você tinha quantos anos? Eu tinha 24 anos. Sua mãe falou, minha filha, não mexe com isso, não entra nessa polícia não. Sua mãe falou isso? Falou não. Engraçado que meus pais apoiam. Nós somos 5 mulheres, uma casa com 5 mulheres. E eu fiz direito, uma outra irmã também fez direito, uma fez medicina, outra odonto e outra fez letras. Seu marido também fez direito? Meu marido fez direito, ele é procurador no Unimontes, ele é também advogado e professor também. E aí eu fui enveredando para esse caminho aí da Polícia Civil e tomando gosto pela profissão, porque desde o início da minha carreira, lá em Uberlândia, eu trabalhei com delegacia de mulheres. Eu trabalhei com violência contra a mulher e, como você disse, parece que era algo de propósito mesmo, porque eu me realizei bastante e fui ficando. Foi se apaixonando? Fui me apaixonando. E eu tenho algo que eu sempre costumo contar, que no meu psicotécnico para concurso para delegada, eu fui reprovada. Porque a psicóloga disse que eu era muito feminina, muito delicada, muito sensível. É cultura, né? Mas ao mesmo tempo muito firme, muito segura. Que eles tiveram muita dúvida na minha reprovação. E olha que eu tinha ficado nos primeiros lugares de nota. E eu tomei um susto quando o meu nome não saiu na lista de aprovação.
Quando eu procurei saber o que era, eles me informaram, você é muito delicada, mas ao mesmo tempo realmente você é muito segura. Firme. Eu entrei com mandado de segurança contra essa decisão e ganhei em todas as instâncias. Eu tinha acabado de tirar minha forte, já né? tinha pulso forte. Eu não aceitei aquela decisão e eu ganhei em todas as instâncias. E eu costumo dizer que essa psicóloga tinha razão, porque eu sou realmente sensível, delicada, feminina, mas sou ao mesmo tempo assertiva, firme, segura. Então eu acho que as mulheres podem ser tudo isso. Sim, gente. É preciso usar a emoção também. Não Sim. pode ser emoção totalmente só razão, né, doutora? Justamente. Então precisa haver o masculino, o feminino, nós nos complementamos. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que se a mulher for feminina, se ela tiver muitas características de feminilidade, ela não vai ser segura, assertiva, firme, para conduzir um trabalho difícil, um trabalho duro. E eu estou há 21 anos à frente da delegacia, no trabalho da Polícia Civil, quase 90% da minha carreira trabalhando com violência contra a mulher, e acredito que eu tenha, sim, conseguido usar de todas essas características, seja a delicadeza, seja a feminilidade e também a assertividade, a firmeza, eu consegui equilibrar tudo isso para uma boa causa, para cumprir o meu papel. No início da carreira, quando você lidou com uma situação, você lidar com isso todos os dias, claro, com a história de alguma mulher, teve algum que te marcou, você se viu envolvida ali no início? Teve. Porque hoje você já sabe separar, claro, mas você é humana também, claro. Mas eu sou humana e trabalho todo o tempo. Te envolveu ali muito? Tive alguns casos. Até hoje, sabe, quando envolve crianças, até hoje eu fico mexida às vezes, já eu, minha equipe, às vezes a gente chora na delegacia envolvendo alguma criança que foi abusada sexualmente, que está maltratada, a gente ajuda ali a família, mas eu acho que isso faz parte. Eu já vi algumas delegadas dando entrevista e falar, eu não, eu sei separar, eu choro. Logicamente que a gente sabe separar a ponto de não adoecer. Você vai criando ali uma carcaça ali para lidar com aquilo, né? Mas, de qualquer forma, a gente se sensibiliza, não tem jeito. Se você é humano, você se sensibiliza. São casos bem fortes. E não é todo mundo que dá conta. É verdade. E teve algum caso que te marcou? Teve. Eu tive um caso de uma menina, quando eu cheguei em Uberlândia, eu era delegada de mulheres lá, logo no início, né, muito novinha, começando a carreira, eu tive um caso de uma menina que era abusada sexualmente pelo pai, e a mãe abandonou essa menina e não sabia que ela era abusada, não. Nessa época ela não era abusada ainda. A mãe abandonou e foi morar em São Paulo. E esse pai criou essa menina. Desde que a mãe foi embora, ele passou a tratar essa menina como esposa dele. Nossa. A menina tinha assim, tipo 10, 11 anos, ele foi preparando essa menina para ser a esposa dele. E essa menina entrou num quadro depressivo terrível. E para ter relação sexual com o pai, ela tomava vodka, bebia para conseguir ter relação sexual com ele. Ela começou a tentar suicídio repetidas vezes, aí que se descobriu tudo isso. E a mãe abandonou, então ela era uma menina muito judiada. Esse caso mexeu comigo. Tive um outro caso de uma menininha lá em Uberlândia também, logo no início da minha carreira, que era abusada pelo padrasto e a mãe participava da relação sexual, menina de 9 anos. Então eles tinham relação sexual, o padrasto, a mãe e a menina de 9 anos. E gente de classe alta, de classe média alta. Então, eu fiquei nesse início de carreira, assim, a gente choca com alguns casos. No meu caso, o que mais me choca é quando envolve crianças. Gente, a doutora, ela é mãe também, né, doutora? Ela é mãe de uma menina de 18 anos. Eu tenho um casal. Eu digo que de todos os meus papéis, é o que eu mais gosto. A sua missão? A minha primeira missão. A primeira missão número 1. Ela é uma pessoa que se cuida bastante, não negocia ir para academia, eu vejo, né? Então, assim, qual que é, doutora, a mensagem que você deixa para as mulheres que estão assistindo, que tem 180, né? Que atende só as mulheres, mas não só para denúncias, para informações também? Nós temos o 180 para fazer denúncias, nós temos o 190, que é a Polícia Militar, e nós temos as portas abertas da Delegacia de Mulheres para acolher mulheres que às vezes não estão preparadas para denunciar, ou então não tem um crime ainda, mas nós temos lá a possibilidade de fazer mediação de conflitos quando ainda não há uma situação de crime configurada. Nós temos a orientação jurídica também das faculdades, porque eu também sou professora, eu fiz parceria, eu dou aula em 2 faculdades de Direito Penal, e nós temos parcerias com as faculdades para poder atender dentro da delegacia, fazer orientação jurídica para essas mulheres. Aqui em Montes Claros hoje funciona o CRAM, né, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, a rede de enfrentamento, que fica, e aí o CRAM absorve tudo isso, que é ali perto da Altair, ali na avenida.
E muitas vítimas podem procurar diretamente lá, porque lá tem psicólogo, tem orientação jurídica, e a gente encaminha um para o outro nesse trabalho de rede. O enfrentamento contra a violência contra a mulher é um trabalho de rede. Quando a gente trabalha sozinho, a gente nada e morre na praia. Então, é um trabalho muito interessante, só que a gente fica muito frustrada, porque nós percebemos que o que precisa mesmo é esse encorajamento das mulheres. O que nós percebemos no dia a dia são mulheres hoje que denunciam muito mais por causa desses programas, como o seu está fazendo aqui, das redes sociais, das campanhas. Nós estamos no Agosto Lilás, que é a campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, por causa da Lei Maria da Penha, que foi feita em agosto, entrou em vigor em agosto. Só que as mulheres denunciam muito mais, mas voltam com aquele agressor, ou terminam aquele relacionamento sem cuidar de si, arruma outro agressor para se relacionar. E a manipulação continua. Gente, então é isso aí. A doutora explicou bem. Só falta ter coragem, né? Tem que ter coragem. Porque sem coragem você não vai... Ela não vai poder fazer nada para te ajudar. Primeiro você tem que ter coragem, chegar a procurar ajuda. A partir do momento que você tem coragem, pede ajuda, aí tem toda uma delegada, uma assessoria dela, toda uma equipe para te ajudar, para te informar. Se você estiver querendo alguma informação, é só ligar no 180 ou procurar o CRAS, não é isso? O CRAM, procurar o CRAM, ou ir diretamente na delegacia ou no apoio de qualquer polícia militar, pedir essa ajuda. Ok. Doutora, olha para aquela câmera lá e deixa mensagem para as mulheres que não têm coragem e estão vivendo essa vida. A vida passa tão rápido, né? Eu costumo dizer que para viver a vida exige coragem. Eu sei que não é fácil. A gente tem que enfrentar preconceitos, a gente pensa na família, a gente não quer sair daquela zona de conforto que é algo que a gente não tem nada a ver com conforto. Você falando em coragem, só mais um minutinho. Acontece muito da pessoa não tem dinheiro, né? Depende financeiramente, que é um grande problema, mas nós temos muitas mulheres independentes financeiramente e que ainda ficam nas mãos de homens, independência emocional. Nós precisamos, portanto, emancipar as mulheres, e eu preciso que você, mulher, busque a sua emancipação, e essa emancipação é a sua emancipação financeira, mas sobretudo emocional. As mulheres precisam entender o valor que elas têm, com ou sem homem. Eu costumo dizer que marido é ótimo, casar é muito bom, ter um companheiro é excelente, mas se ele prestar, se ele for algo que vai somar na sua vida, se for para diminuir, não vale a pena. Ninguém mais está preocupado se a pessoa está casada ou não está casada, para essa pessoa ter valor na sociedade. O que nós importamos verdadeiramente hoje são com pessoas que buscam, que têm autoconfiança, que buscam a sua autoestima, que buscam o seu melhor para você e para a sua família. Exatamente, porque se você não for feliz, você não vai fazer ninguém feliz. Doutora, muito obrigada, tá? Deus te abençoe, tá? Deus te dê sabedoria, discernimento. Amém. E te fortalece para você continuar com essa missão. Amém. Que não é fácil, né? Não é, mas é gratificante. Segura a audiência.